Bom, hoje temos a alegria de receber a Dalva, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, trabalhadora muito ativa na Seara e em diversas outras searas também. E ela vai nos conduzir numa reflexão sobre o problema do ser, do destino e da dor. Obrigada, Dalva. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos. Eu agradeço o carinho do convite. Um abraço carinhoso a todos vocês da diretoria da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Nós seguimos trabalhando e estão sempre convidados todos a participarem dos eventos que a Federação promove. A gente aguarda encontrar vocês lá. Então, problema do ser, do destino e da dor. Esse título, tema desta fala, é título de uma obra espírita. Ela foi escrita por Leon Denis. Leon Denis era um jovem, à época da codificação de Allan Kardec, ele conheceu o codificador. E ele se apaixonou pela doutrina espírita e se tornou um continuador natural da obra de divulgação do Espiritismo. Ele viveu a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX. E deixou uma contribuição muito significativa para a divulgação do Espiritismo. Várias obras publicadas. Uma delas é essa, o problema do ser, do destino e da dor, que foi publicada em francês, com o título Problema do Ser e do Destino. E quando houve a tradução para o português e a sua publicação no Brasil, a equipe aqui brasileira conseguiu a autorização dele para acrescentar esse título, a dor, né, nesse título. Então, o problema do ser, do destino e da dor. E a gente colocou logo nessa página de rosto aqui da nossa apresentação uma fala de Leon Denis, que está no livro. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Uma palavra esperançosa num livro que fala de problemas, né? Então, são 3 problemas que ele aborda. E, naturalmente, que a leitura da obra vai dar a vocês uma noção do estilo poético de Leon Denis. Leon Denis realmente é um escritor formidável e vale a pena conhecer o seu trabalho. E em toda a obra ele usa referências de pesquisadores que estavam presentes no mundo naquela época e que desenvolveram um trabalho considerável na justificativa e fundamentação dos princípios espíritas. Ele cita pesquisadores espíritas e não espíritas. O seu trabalho, o seu livro, ele é muito consistente na defesa da tese espírita. Então, a gente começa com a questão do que o mundo está mostrando, e isso era na época de Leon Denis e continua ainda na nossa época. Vejam bem a descrição. O ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas. Em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar sua natureza e os seus verdadeiros destinos. Isso era verdade ao tempo de Leon Denis e continua sendo verdade. Nós temos muitas informações que estão disponíveis neste nosso tempo, mais ainda do que antigamente, porque agora nós temos acesso ilimitado a informações, qualquer um de nós pode ampliar indefinidamente o seu acervo de conhecimentos,
mas segue as instituições que educam o homem, tanto família, quanto as religiões, quanto as escolas, seguem focando no conhecimento de interesse imediatista. Então, preparam a criatura para a competição do mundo. E já existe até uma preocupação com o vestibular desde que a criança é matriculada no ensino fundamental. Então, é um ensino que não desenvolve certas potencialidades humanas e muito menos prepara o indivíduo para entender a sua natureza espiritual. O ensino está focado no interesse do aqui e do agora. Então, isso era verdade naquele tempo, continua sendo verdade. E onde nós vamos encontrar, então, aquilo que pode nos preparar para o depois? Primeiro que a nossa cultura, embora tenha o rótulo de cristã, ela não tem uma prática cristã. Então, nós não vemos na dinâmica da sociedade a implantação da fraternidade proposta por Jesus. E mesmo dentro daqueles que já se convenceram de que o roteiro cristão, ele é efetivamente o que nos conduz à libertação das nossas dores, das nossas amarras, ainda há uma acomodação àquilo que de imediato nos fere os sentidos. Então, é preciso que a gente volte a atenção mais precisamente para os ensinos de Jesus e para o entendimento de que não há possibilidade daquele conceito da salvação, que é uma situação passiva do ponto de vista daquele que se coloca diante de Jesus como crente. Eu acredito, e por acreditar, então, eu estou aberto a essa ação, ou intervenção de Jesus em minha vida. O Espiritismo, ele nos auxilia a superar esse entendimento. Então, não há como nós nos libertarmos da nossa ignorância, a não ser buscando o conhecimento, mas não qualquer conhecimento. É o conhecimento que te prepara para entender a sua verdadeira natureza. Quem é você? O que é o indivíduo? O que somos nós? Então, a questão desse conhecimento transitório, que ainda não nos esclarece, ela terá solução. O Leon Denis, ao seu tempo, ele antevia esse momento. Ele tem uma proposição muito interessante. Dia virá em que todos os pequenos sistemas acanhados, envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia. Ciência, filosofias, religiões, divididas hoje, reunir-se-ão na luz e será então a vida, o esplendor do espírito, o reinado do conhecimento. Isso ainda é futuro. Era futuro para ele, ainda é futuro. O nosso conhecimento ainda é fragmentado. E esse dia virá. Mas o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, ele está na Terra para preparar o advento deste dia. E na proposição feliz de Leon Denis, as ciências elas vão fornecer a precisão, um método na ordem dos fatos. Essa é a parte que a ciência oferece. As filosofias, elas vão oferecer o rigor das deduções lógicas, o raciocínio bem conduzido. E ele insere a poesia. Interessante que a gente sempre fala ciência, filosofia e religião. Ele insere a poesia como aquela parte da cultura humana que vai prover a irradiação das luzes e a magia das cores. Olha que coisa bonita, que coisa poética. E a religião deverá
contribuir com as qualidades do sentimento e a estética elevada. Então, esse conjunto, quando integrado, ele eleva o espírito. E esse advento do tempo em que os conhecimentos estarão integrados é o nosso grande convite. Nós que estamos nas fileiras do Espiritismo, nós já percebemos que herdamos uma doutrina que se compõe de 3 aspectos. E são 3 aspectos integrados, não dá para desmembrar. A doutrina é uma ciência de observação do fenômeno psíquico ou mediúnico. Então, como ciência de observação desse fenômeno, ela precisa de método, ela precisa de precisão mesmo na observação desses fatos. No século XIX, foram numerosas as contribuições de pesquisadores e cientistas nessa observação. Ao longo do século XX, toda a ação espiritual em relação à doutrina espírita se concentrou na preparação de uma grande rede capaz de dar seguimento ao trabalho iniciado no século XIX. Essa grande rede, ela foi implantada no Brasil. Nós contamos com esta organização em rede que cobre todo o Brasil hoje. Esse foi um trabalho árduo, muito intenso, conduzido pelas falanges que trabalham com Jesus. E atuaram à revelia até das nossas dificuldades, das nossas questões pequenas, dos nossos limites. Quando nós lemos a história do Espiritismo no Brasil, nós nos surpreendemos com o resultado alcançado. Tantas foram as questões e os embates. Isso é da natureza humana, mas o importante é saber que esse conjunto organizado de instituições está presente no Brasil e o sistema implantado funciona. Funciona apesar das nossas dificuldades. Então, a partir do entendimento disso, da integração da ciência de observação do fato psíquico, que ainda é um aspecto do espiritismo demandando de nós mais empenho, nós vamos perceber que a filosofia está bem estruturada, o espiritismo responde às nossas indagações. O conjunto filosófico montado já nesse acervo grandioso da bibliografia espírita responde com precisão a qualquer indagação que nós possamos formular sobre nós, sobre a vida. E a religião, que é uma proposição de desenvolvimento interno do sentimento de adoração a Deus, a religião espírita também nos atende nesse processo de compreensão da paternidade divina, da bondade do Criador e da nossa possibilidade de recomeçar sempre que necessário. Então, quando essa integração que já existe dentro do pensamento espírita ganhar as academias e as escolas do mundo, penetrar no âmbito das famílias, talvez nós tenhamos aí o processo de instrução que haverá de dar à criatura a possibilidade de se compreender como um ser espiritual. E então, a ação no mundo terá uma outra perspectiva. A ação de cada um no mundo, no âmbito em que está colocado. Então, a primeira questão que o Leon Denis nos traz é a indagação. O que é o homem? O que sou eu? E ele responde com todo um capítulo recheado de narrativas, de explicitações, de pesquisa. Vale a pena ler o livro. Mas nós capturamos aqui uma fala que sintetiza esse entendimento do ponto de vista espírita
do que é o homem. Há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Isso sintetiza toda a visão espírita do ser. Nós somos uma dualidade. Nós aprendemos com a doutrina espírita o caráter tríplice do ser humano, que é a alma dotada de 2 corpos, perispírito, corpo físico. Esse é um conceito básico da ciência espírita. Mas há em nós uma dualidade. Quando esse conjunto formado por alma e perispírito se liga a um corpo biológico para uma trajetória de aprendizado, esse ser constitui o homem que transita no mundo expressando uma personalidade. A palavra personalidade, ela vem da raiz grega persona, que era aquela máscara usada pelos atores nos teatros gregos. A nossa personalidade, ela é a nossa máscara. É a constituição dessa característica transitória que me identifica no cenário do mundo, do berço ao túmulo. Embora o nosso corpo se modifique continuamente, segundo a ciência demonstra que as nossas células físicas, elas são seres vivos, elas nascem, se reproduzem, morrem também, e o nosso corpo se renove continuamente, mantém-se uma identidade nesse ser do berço ao túmulo, porque essa identidade é constituída pelo ser espiritual que se expressa. Só que ele vai se expressar na limitação que esta vida, este momento, lhe permite. O ser espiritual interno, ele é muito mais potencializado, ele contém uma riqueza muito mais extraordinária. O indivíduo, que somos nós espíritos, nós já nos expressamos no cenário do mundo em várias personalidades. Cada uma delas nos permitiu amealhar conhecimento, desenvolver faculdades, virtudes, ampliar nossa capacidade de agir no mundo. Então, tudo isso compõe o acervo pessoal, o espírito imortal. Então, o espírito contém em si todo o legado de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Toda a nossa divindade está presente em nós, mas na limitação do tempo de uma encarnação, o potencial divino que está encerrado em nós não se expressa espontaneamente. Ele está limitado a uma constituição temporária que é a nossa personalidade. Então, esse texto expressa isso muito fortemente. Então, o problema do ser é exatamente esse. É superar o limite da persona e resgatar o potencial interno e ampliado do ser espiritual que somos. No nível de um mundo de provas e expiações, isso não é fácil. E exatamente não é fácil porque as instituições que nos educam não nos ensinam a voltarmos para dentro de nós mesmos. O tempo inteiro somos convidados a atuar fora de nós. Então, esse é o grande problema do ser.
E o problema do destino, que está presente, é aquela pergunta constante: para onde vou? Né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou, são as grandes perguntas. Então, a questão do destino é essa questão. O que me aguarda? Para onde estou me dirigindo? Será que o que vai acontecer já está marcado para acontecer? Será que a fatalidade existe no caminho das personalidades transitórias? Como é que funciona esse processo de desenvolvimento do ser? E aí nós vivemos uma cultura que nos mostra a possibilidade de uma só existência na visão religiosa. Na visão materialista, é uma só existência com um nada em resposta. Após toda a luta da vida, o fim é o túmulo. Na visão religiosa, em predominância na nossa cultura, é só uma existência e a maioria, se nós formos considerar o destino céu e inferno, a maioria não mereceria o céu. Mesmo nós que estamos aqui já dentro de uma visão espírita que nos ampara na resolução das nossas questões temporárias, se formos honestos, vamos reconhecer que o céu ainda não é o prêmio que nos virá após essa encarnação. Quando nós olhamos o cenário humano e vemos criaturas que expressaram virtudes muito mais acentuadas na transitoriedade da vida da persona, nós percebemos o nosso limite, o acanhamento das nossas condições. Então, se formos considerar céu e inferno, o céu está vazio de habitantes da terra. E onde estariam os demais, né? Na visão teológica do catolicismo, resta o purgatório, né? Porque das igrejas reformadas só fica o inferno mesmo como possibilidade. Então, o Espiritismo não nega a existência do inferno e do purgatório, nem do céu. Só que o Espiritismo nos ensina a ver por um outro prisma essas realidades. O céu é o estado da consciência tranquila do dever cumprido. Nós sabemos que uma encarnação é limitada para conseguir o desenvolvimento pleno que nos confira o paraíso, o céu, a felicidade suprema. Mas nós temos perfeito entendimento de que nesse limite que nos é dado a viver, há uma tarefa a ser cumprida. Cada um nasce com um propósito. E se nós estamos voltados ao cumprimento desse propósito, nós vamos avançar o tanto que é possível avançar dentro dos limites em que caminhamos, e isso vai nos dar tranquilidade de consciência, a felicidade relativa, que é o céu a que podemos aspirar. E ele pode estar presente durante a encarnação, não precisa esperar a morte. Ele pode ser fruído aqui e agora. Já a questão do purgatório, Allan Kardec, em Céu e Inferno, ele deixa claro que o purgatório é aqui mesmo. É a terra. É a situação do encarnado que vem para encarar os limites e colher a sua própria semeadura. O inferno também pode estar em qualquer lugar. O inferno é a condição da consciência culpada, porque sabe que fez errado. Ninguém que erra hoje pode pretextar ignorância. A ignorância do homem primitivo já ficou para trás, né? Nós já somos uma cultura civilizada, e principalmente a cultura cristã. Então, os nossos equívocos,
muitas vezes são perpetrados com consciência do erro. E essa consciência faz emergir a culpa, e a culpa revela um sofrimento que equivale às fornalhas. Às vezes as fornalhas do inferno talvez não fosse tão ruim assim, tão pior do que esse sentimento de inadequação, de solidão da consciência culpada. Bom, então o problema do destino está colocado nessa dualidade de caminhos. O Espiritismo nos acena com a multiplicidade de existências no mundo material. Então, uma encarnação é apenas uma etapa de aprendizado. Nós vamos viver outras etapas. Teremos a chance de retomar aquilo que ficou mal feito, de completar um caminho, de reverter uma situação de intranquilidade e animosidade e semear o bem e semear a fraternidade. Esse é o desenho que a doutrina espírita nos mostra. Então, o Leon Denis se esforça muito para demonstrar a realidade da reencarnação por meio de citação de grandes pesquisadores do passado que debruçaram sobre os fenômenos para comprovar que nós não vivemos uma existência apenas na Terra. Nós temos a chance de retomar e de viver outras experiências. Ainda do problema do destino, a gente colocou essa frase que Leon Denis nos traz, porque ela é muito sugestiva. A alma em sua expansão pode quebrar a parede da carne que a encerra e comunicar por seus próprios sentidos com os mundos superiores e divinos. Ele chega a essa conclusão a partir da experiência de seres que tiveram a condição de desdobramento e vivência de uma realidade superior à nossa realidade terrena. Os chamados estáticos, pessoas que entram em estado de êxtase. E nesse estado de êxtase a alma penetra esferas mais elevadas do que a Terra. Então, isso não é privilégio. Essa condição pode ser alcançada a partir de um empenho de resgate da nossa natureza espiritual. O corpo físico não é uma gaiola que nos encerra. O corpo físico é uma máquina viva que nos serve. Mas nós não estamos presos a ele de forma rígida. Os laços se afrouxam. Toda noite a gente se desliga do corpo físico. Toda noite a gente faz voos diversos de visitas a pessoas encarnadas ou desencarnadas à distância da nossa morada. E muitas vezes a distância da morada terrena também. Todos nós temos essa possibilidade. E aquela pessoa que consegue vivenciar com consciência esse momento e entrar num estado de êxtase, ela desenvolveu essa potencialidade. Nós também podemos fazê-lo. Os ensinos espíritas nos mostram que o que nos amarra são as nossas más inclinações. É isso que nos prende. É por isso que nós ficamos mais ou menos presos nessa rotina de preocupações e de desejos que estão sempre ligados às sensações corporais. Então, Allan Kardec perguntou aos espíritos, isso está na questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Quer dizer, as nossas más inclinações são o obstáculo a vencer se nós queremos efetivamente ter essa experiência do pássaro que
vive num poleiro, numa árvore, mas não numa gaiola. Os espíritos disseram sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí eu lembrei de uma história que era do Chico Xavier, quando perguntado a respeito do que é a tentação, ele criou uma narrativa figurada, uma metáfora, dizendo assim, que a tentação é como se fosse um cachorro muito grande. E nós estamos fugindo desse cachorro. Então, ele nos persegue. Nós fugimos, mas estamos desejando ardentemente que ele nos alcance. Então, é um aspecto contraditório da natureza humana. Nós queremos nos libertar do pecado, entre aspas, mas o pecado é prazeroso. A gente quer se libertar, mas nem sempre esse querer é expresso uma vontade interna que é uma alavanca poderosa que nos tiraria do processo se efetivamente acionássemos. Nós queremos, mas o atrativo é muito forte ainda para nós. Já qualquer um pode dizer, quando está diante de uma mesa farta, equilibradamente a gente sabe que a saúde pede frugalidade, mas quem resiste? Então o cachorro persegue, a gente foge, mas está doido que ele nos alcance, né? Assim, é uma metáfora interessante. Uma outra questão, que é essa da construção do futuro, o problema do destino, se nós tivermos vontade, nós vamos construir esse futuro entendendo essa dinâmica da nossa fragilidade. Entendendo que o desejo é algo que nos atrai, é sedutor. O mundo nos seduz, mas nós podemos usar a nossa criatividade. O pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Temos a vontade e temos a criatividade. Temos o entendimento. Querer conectar tudo isso é do livre-arbítrio de cada um de nós. Em todas as nossas relações sociais, em nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso nos lembremos constantemente disto. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução, pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles, que não em relação com o seu grau de adiantamento. Entender o caráter transitório da vida e a condição de viajante. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos espíritos com gradações diferenciadas muito pequenas, mas estamos todos viajando desse patamar da ignorância para o de plenitude. E na transitoriedade da vida material, quem alcança maior nível de consciência deve compreensão maior àqueles com quem está interagindo. Não cabe demandar do outro, muitas vezes, aquilo que nós nem estamos conseguindo fazer. Então, ter essa noção desse momento em que vivemos e do respeito devido àqueles que caminham também nessa mesma trajetória mais próxima à nossa realidade. Do ponto de vista que a doutrina nos descortina, os que estão próximos a nós, constituindo a nossa família, os nossos amigos mais chegados, companheiros de trabalho, são almas
com as quais já convivemos em outras oportunidades. E geralmente o que está mais próximo costuma ser o adversário do passado, chamado a viver a experiência da consanguinidade, porque os laços consanguíneos são fortes. Eles podem engendrar um laço afetivo, mas não vão fazê-lo automaticamente. Nós temos que entender que isso demanda a nossa escolha. E não é por acaso que estamos a caminho com o grupo que constitui a nossa família. E ainda que você não esteja mais no âmbito dos seus familiares consanguíneos, da sua família de origem, eles são parte do seu mapa. O afastamento físico não define a libertação dos laços. Então nós temos que resgatar esses laços, transformá-los, traduzir agora em amor aquilo que em experiências passadas se mostrou como adversidade, como inimizade, como dificuldade. Então é hora de tomar as rédeas do nosso mundo emocional e conduzir na direção que nós queremos dar. O ideal, o final de tudo, é uma humanidade inteira que se ama. Uma humanidade inteira que se entende como irmãos. Mas se não conseguimos isso nem no âmbito da nossa família consanguínea, quando será que essa meta poderá ser atingida? Também como ensino que ajuda a entender o problema do ser, do destino e da dor, Kardec pergunta, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Os espíritos que já superaram essa etapa em que nós estamos, eles têm por missão nos ajudar. Mas eles não podem se intrometer na nossa vida. Eles não podem desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Então, nós é que devemos pedir. Nós devemos abrir o campo a esta influência. Enquanto o nosso pensamento estiver direcionado para o imediatismo do interesse material da persona, nós não vamos abrir esse espaço mental para as relações de verticalidade com aqueles que já ascenderam a patamares mais elevados. Então, depende de nós. E quando é que nós fazemos isso? É pela oração. É através do hábito contínuo de orar que nós aprendemos a estabelecer esse contato. E se nós desenvolvermos essa capacidade de interiorização, nós vamos descobrir em nós a espiritualidade, o ser espiritual que somos, e vamos transcender o limite dessa máquina física que ainda é um abafador das nossas percepções espirituais. Então é preciso aplicar-se a isso, desenvolver esse hábito. Isso é um exercício difícil, mas se feito continuadamente, há uma progressão visível e sensível na nossa experiência. Então, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Por vezes, essa questão se apresenta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. É aquele que está fugindo do cão, mas está doido que o cão consiga alcançá-lo. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade.
compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir, vencê-las, é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, o espírito, ele tem ascendente sobre a matéria. E ele pode dominar totalmente a equipagem biológica e as suas movimentações. Mas isso não se faz improvisadamente. Isso demanda exercício e treino. Então, a pessoa tem que querer efetivamente. Porque é muito mais fácil ceder. É muito mais fácil acomodar-se. É muito mais fácil viver a transitoriedade do mundo do que lutar contra essa maré, remar contra essa maré que nos arrasta. Agora, por fim, o Leon Denis fala do problema da dor. E a gente sempre tem a dor como inimiga, adversária. Nós queremos escapar da dor, mas ele nos apresenta a dor numa perspectiva tão diferente que muda a maneira como nós vamos encarar daqui para frente os sofrimentos que estão no nosso caminho. Diz o Leon Denis, a dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de os destruirmos antes do tempo. E tem tanta gente que, apesar da dor, morre de cirrose, de tanto beber, não é? Tem gente que morre de doença pulmonar de tanto fumar. Destrói mesmo o órgão. Então é isso que ele está falando. A dor, antes da destruição do órgão, já se apresentou muito desconforto, muita dor. Mas a pessoa não consegue superar aquela paixão, aquele desejo. Então ele diz, quando o mal perigoso se vai insinuando em nós, o que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Iria cada vez lavrando mais, invadir-nos-ia, secaria em nós as fontes da vida. Ainda quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, pode ela ser um benefício, se causada por nossos abusos e vícios, nos ensinar a detestá-los e a corrigir-nos deles. É necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida. Percebe que é uma nova perspectiva da dor? É lógico que ninguém nasceu para ficar sofrendo. Não tem cabimento você conhecer que existem analgésicos e ficar sofrendo uma dor. Não é por aí. Então existe a medicina terrena, que é uma bênção de Deus para nos ajudar a lidar com as nossas dores físicas. Mas, paralelamente, nós devemos entender o que essa dor está falando. Porque ela está apontando algo na nossa dinâmica que precisa ser corrigido e equilibrado. Então, por conta de tomar analgésico, nós vamos ficando na repetição do mesmo erro, nós vamos permitir que o desequilíbrio se instale até o ponto de irreversibilidade. Então, a dor física, ela é uma orientadora, ela baliza o nosso caminho. E se nós não sentíssemos dor, nós seríamos suicidas muito mais frequentemente. Não suicida direto, o suicídio indireto, que é aquele que permite o desgaste da energia física ao ponto de antecipar a sua própria morte, por conta do desejo de prazeres continuados que essa máquina física nos permite sentir. Então, o problema da dor é, na verdade, não um problema, é uma solução. É uma solução para o nível de desenvolvimento espiritual que nos caracteriza. Então, vamos enxergar dessa forma. E a doutrina nos diz também que toda dor que não foi buscada pela nossa
ação nessa encarnação, ela vem de uma escolha equivocada do passado e se instala em nós como um processo de reequilíbrio da energia perispiritual. Eu lembro da Ivone contar em Cavaleiro de Númenor a história do cavaleiro que se atirou de um alto de um penhasco por desespero em relação a uma questão amorosa, frustrada. Então, esse ato de cair nas pedras se fixou na sua estrutura espiritual. Esse espírito, ele viveu 8 encarnações subsequentes em que ele padeceu de epilepsia. Os ataques epiléticos eram, entre aspas, lembranças da queda. E a cada existência se foram atenuando até o ponto de zerar aquele trauma e o espírito poder ter uma vida sem o processo de lembrança desse momento trágico. Então, quando não é resultado de algo que estamos fazendo agora, um sofrimento, uma dor, ela traz esse recado de possibilidade de ajuste de uma escolha muito equivocada feita numa existência precedente. Então, nós temos que olhar esse texto de Leon Denis agora com uma nova maneira de perceber. Ele escreveu isso, gente, no começo do século XX. Olha só, vivemos em tempo de crise. Não é agora, né? Para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos, serão precisas as duras lições da adversidade. Então, a crise também não é gratuita, não. Ela se apresenta porque a gente precisa de ter esse embate para que isso nos traga reflexões acerca dos caminhos que nós estamos trilhando. Como indivíduo a gente erra e como coletividade a gente erra também. Parece que a nação segue um caminho orlado de precipícios. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O alcoolismo, a imoralidade, o suicídio, o crime e a anarquia fazem as suas devastações. A cada instante surgem escândalos, não é no Brasil, né? Despertando curiosidades novas, remexendo o lodo, onde fermentam as corrupções. O pensamento rasteja. Esse é o cenário. É isso exatamente que a gente continua vivendo. Até quando nós vamos precisar disso? Agora, essa última frase, ela é alentadora. Da fermentação social sairá outra vida, mais pura, mais bela. Porque enquanto a gente não cansar disso, nós vamos precisar de viver essa situação. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei de um ensino do Evangelho que é muito interessante para quem quer saber do problema do ser, do destino e da dor. Jesus ensinou e Lucas registrou. Capítulo 13, versículo 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A metáfora da porta estreita e a porta larga. Essa é uma simbologia muito interessante. Sempre o mais largo é fácil. Você acha logo a porta, você atravessa com facilidade. E tudo é muito confortável. Mas, do ponto de vista da nossa necessidade, a estreiteza é necessária ainda. E escolher a porta estreita parece ser uma escolha adequada. E aí o Emmanuel comenta essa passagem, muito interessante. A porta, ela é uma abertura que permite a transposição para outra situação.
Se você pensar nesse sentido de transposição para outra situação, você pode aplicar esse símbolo a muitas questões da transitoriedade da persona ou da história espiritual. Por exemplo, estar na erraticidade, voltar ao mundo material, você transpõe porta. Sair da realidade material para a realidade espiritual, você transpõe porta. Mas vivendo a vida aqui neste mundo, você também transpõe portas. Você vive a infância, passa pela porta para a adolescência, para a juventude, para a idade adulta, para a velhice. Todas essas portas permitem sair de uma situação e ingressar em outra. E cada uma delas daria uma palestra inteira. Mas nós vamos ficar só na visão dessa possibilidade que tem o espírito que está na erraticidade de vivenciar a transposição da porta para entrar no mundo. Com a análise de Emmanuel, o espírito na erraticidade roga a oportunidade da porta estreita e recebe a dádiva reencarnando. Ninguém pode negar que encarnar é entrar numa porta estreita dessa. Né? Uma vez no mundo, esquece isso e procura as portas largas. Menor esforço, exigências de vantagens pessoais, quer ser servido. Jesus, que é o governador do planeta Terra, ele disse: eu vim para servir. Mas nós queremos ser servidos. Somente desperta quando a doença lhe requisita o corpo às transformações da morte. Então você vive a encarnação, você entra na porta estreita da encarnação, mas com a liberdade que o mundo lhe dá, você quer o conforto, a porta larga. E vai transpondo as portas das fases da vida, sempre buscando a vantagem, o conforto, o melhor, a tranquilidade, a serenidade, o sossego. Quando no final da etapa, alguma enfermidade vai requisitar o corpo, algum limite vai requisitar o corpo. E nós vamos ter que entregar o corpo. E aí a consciência vai despertar na dimensão espiritual. Tem sido assim. O caminho da evolução é um caminho difícil. Na metáfora do Evangelho, significa subir montanha, significa remover montanha, significa entrar na porta estreita. Sempre são simbolismos de algo que vai nos exigir esforço. Permanecer estacionário parece mais cômodo do ponto de vista da personalidade transitória. Jesus adverte que a fé e a devoção não anulam a necessidade do esforço pessoal. Crer em Jesus é importante, é o primeiro passo. A partir de crer, entender o que ele ensinou e o esforço de aplicar. Também não adianta pertencer a determinada raça ou religião. Eu sinto informar que o espírita não está salvo. Automaticamente. Falando aos sacerdotes e doutores, disse Jesus: em verdade vos digo que os pecadores e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. O que Jesus diz nessa fala dele? Se não é a questão de ser pecador e ser meretriz, é o que ele via nos sacerdotes naquela época. As pessoas aferradas a uma realidade pequena, a um mundo configurado de acordo com o conforto deles, porque eles viviam da religião. Eles ganhavam a vida dentro do âmbito da religião, vendendo salvação. Então, a religião não salva ninguém. Você não pode pretextar ignorância daquilo que Jesus ensinou. E o mais importante é você equilibrar-se na vida que você está levando agora. Dentro do limite que você alcança, fazer todo o bem que for possível. E buscar a sua verdadeira natureza. Nós somos espíritos. E nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama
O sofrimento que está na nossa vida, ele resulta do limite que ainda nos impõe a dor para despertar. Mas se nós quisermos agora buscar esse lado espiritual, expressá-lo na transitoriedade da vida dessa persona e construir a realidade dinâmica que Jesus demonstrou, o céu é o momento presente, é a possibilidade presente, a felicidade é possível, mesmo dentro do limite da persona. Acreditemos nisso. Depende só do nosso esforço. Deus está aqui, Ele está conosco. E que a paz siga com cada um de nós no retorno à casa. Muito obrigada pela atenção.